Martinha, Roger, Paula, Fábio, Dani, Mari, Thaisa, bem-vindos. Tudo bem? Ô Paula, você curtiu o nosso Facebook ainda há pouco, né? Eu acho que você tinha mandado uma pergunta lá sobre um terreiro próximo a Pavuna, não foi você? Eu tinha recomendado lá o nosso cantinho. Fala pra mim se foi você, Paula. Dri, bem-vinda. Mônica, Anne, bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, legal. Bem-vinda então, Paula. Eu sou o Márcio. A gente está com os outros dois dirigentes aí que comandam o CCD junto comigo na live, que são a Anne e o Rogério. E espero que você goste aí da nossa live. Você está convidada, quando as nossas portas puderem estar abertas de novo, a conhecer lá o nosso terreiro, tá? Acompanha com a gente aí essa live. Obrigado, Anne, pelo feedback de sua imagem. Rodrigo Cerezer, bem-vindo também, meu querido. Estamos nos reunindo aqui para esperar o Sérgio chegar. Mariana, legal, tá ouvindo bem. Não precisa agradecer, Paulo, é nosso dever, nosso papel. A gente se dispõe a isso, tá bom? Martinha, tá ótimo, então. Ótimo. Show de bola. O Sérgio Navarro está animado. Eu falei com ele ainda há pouco. Ele disse que parece que está com um brinquedinho novo na mão. E está super empolgado aí para fazer outras lives com a gente, para destrinchar um pouco melhor ainda a escola de Caboclo Mirim para todos nós, né? Então a gente vai ter aí para frente várias oportunidades bacanas. Romiro, bem-vindo, meu caro. Fafito, bem-vindo você também à nossa live. Daqui a pouquinho a gente começa ela. Estamos só fazendo a conexão do pessoal, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês já utilizem aí o campo de perguntas específicas para a gente falar com o Sérgio. A gente hoje vai fazer um bate-papo introdutório, tipo, quem é Sérgio Navarro? Que lugar de fala essa pessoa tem quando se trata da nossa linha de Umbanda, que é a linha de Caboclo Mirim. Então a gente vai fazer uma apresentação dele, um pouco da história dele, de como ele começou a trajetória dele na Umbanda, né? Que é uma história bem interessante para a gente acompanhar aí, se aprofundar um pouquinho mais. A gente no final já vai deixar marcada uma próxima live, então quem tiver com a gente lá no final já vai ficar por dentro de tudo direitinho. E ao longo da nossa live a gente vai falar temas muito relevantes para todos os umbandistas, não apenas aqueles que seguem a nossa linha de Umbanda, mas para todo mundo, tanto umbandista quanto aqueles que são simpatizantes também da nossa religião. Então, se vocês puderem, por favor, vão clicando nos coraçõezinhos aí, que o algoritmo do Instagram adora esses coraçõezinhos, porque ele vai distribuindo a live ao vivo para mais pessoas. Obrigado, já vi que está começando aí. E isso ajuda a gente na divulgação dessa live para alcançar mais pessoas. Então, se vocês puderem mandar brasa nos coraçõezinhos aí, até a gente começar a nossa live. E depois que a gente começar também, né? Vamos agradecer aí, tá bom? Então, se vocês puderem, já dão aí os nossos coraçõezinhos e, por favor, pensem nas perguntas que eventualmente vocês tenham. Que dúvidas principais vocês têm de Umbanda? Aquelas pessoas que já têm algum conhecimento da linha de Caboclo Mirim, que dúvidas específicas têm? A gente talvez não consiga responder todas hoje, mas a gente se compromete dentro do possível ir respondendo, tá bom? Então, já vão se preparando aí. Enquanto isso, o Sérgio está se preparando para conectar do lado de lá. O combinado é que a gente vai chamar ele exatamente às 18 horas, tá bom? Catarina está de volta. Bem-vinda de novo, Catarina. Vamos botar os nossos coraçõezinhos aí para nossa live bombar. Bombar, né? Até parece. Mas enfim, alcançar o número de seguidores que ela tiver que alcançar, né? A gente não tem noção de como vai ser a primeira live que a gente faz no Instagram. Paula, aproveitando que você está aí pela primeira vez, dá uma olhada no Facebook depois. A gente já tem, parece que 3 lives publicadas lá. A de ontem foi a história da fundação do nosso terreiro e 2 outras anteriores, salvo engano. Então, se você tiver um tempinho aí e já quiser usar o seu tempo de maneira positiva, tá aí convite para você conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos nas nossas lives anteriores. Breno, bem-vindo, meu querido, tudo bem?
Jefferson, bem-vindo, meu caro. Salve, meu irmão, tudo bem? Pessoal, vamos colocando os coraçõezinhos aí para chamar o nosso... Em 4 minutinhos o nosso convidado chega. Ei, Kênio, salve, meu querido, bem-vindos. Então, daqui a pouquinho, em 4 minutinhos, a gente chama Sérgio Navarro aí, tá bom? Tô esperando ele conectar também. O combinado é dele entrar às 18 horas, tá bom? Jane, bem-vinda, tudo bem? Obrigado pela sua presença aí, viu? Se vocês puderem depois, gente, eu vou tentar, parece que dá para fazer o download dessa live, eu vou tentar fazer no final. Maiara, bem-vinda. Mas se a gente não conseguir, conseguindo ou não, é bom que vocês nos ajudem a divulgar nos stories de vocês os stories dessa live, né? Porque ela vai formando os stories nossos lá. Então, se vocês puderem, por favor, compartilhem nos stories de vocês, ajuda a gente a tentar começar aí a divulgação desse trabalho bacana, tá bom, Jefferson? Meu saravá fraterno na lei de Umbanda, guarda esse banquete espiritual, gratidão. Obrigado, Jefferson, a gente vai fazer o nosso melhor hoje, tá bom? Sérgio Navarro acaba de conectar na nossa live. Bem-vindo, meu querido Sérgio Navarro. Estávamos aguardando ansiosamente por você. Grace chegou na nossa live, bem-vinda. Fábio Barros, bem-vindo também, meu querido. Salve, meu comandante. Adriene está escondida aí atrás do ateliê, né? Bem-vinda, Adriene. Obrigado pela sua participação. Está aí sempre com a gente nas nossas lives. Igor acaba de chegar. Bem-vindo, Igor. Salve, Quinito. Que Oxalá nos abençoe, meu querido. Hugo, bem-vindo à nossa live também, meu querido. Inês Leonesa acaba de conectar. Rosane Marcolino acaba de conectar. E vamos que vamos. Salve, Fábio Barros. Feliz Páscoa para vocês. Para todos nós, né, meu querido? Para todos nós. Nessa Páscoa diferente dentro de casa, mas pelo menos a nossa aqui foi boa. Espero que a de vocês também tenha sido. A gente daqui a pouco vai começar a live. Então, para quem está chegando agora, que eu pedi para que vocês utilizem o campo de pergunta, porque vai ficando mais organizado, tá? Assim, os comentários vão passando, mas se tiver alguma pergunta, para ela não ficar perdida, é importante que vocês usem o campo de pergunta da nossa live, tá? Salve, Alessandra, salve, Giovanni, salve, Cacau, bem-vindos. Estou pedindo, gente, para vocês usarem então o campo de perguntas e combinar com vocês que se a nossa live cair, a gente volta, tá? Wagner, Silêncio de Aruanda, bem-vindo, meu irmão, salve. Então, assim, se a nossa live cair, a gente volta, tá? Não se dispersem. A gente tem 1 hora pelo tempo do Instagram. Isso significa que a gente tem uma live aí até 6h45, mais ou menos, no ar. E aí, se a gente precisar usar mais de 1 hora, a gente vai abrir uma outra na sequência. Então, fiquem atentos, tá bom? Ju Teolis, bem-vinda, minha irmã. Então, senhores, eu vou adicionar agora nosso querido irmão Sérgio Navarro para a gente começar a brincar com o nosso brinquedinho novo. Sérgio Navarro, vem que a tua... Espera aí só um pouquinho. Grace, dá uma olhada com o Sérgio aí, porque o Instagram está dizendo que o Sérgio não pode participar. Vê se ele está seguindo o CCD do Instagram. Tem alguma coisa aí no Instagram do aluno de Mirim que está dizendo que não pode participar. O Rogério Toscano está sugerindo que a gente cante para chamar o Sérgio. Cacau da Tenda Espírita Filhos de Iemanjá, bem-vindo à nossa call. Jurema, tudo bem? Bem-vinda, Juju. Eu tô achando que... Eu não sei o que achar. Ô Grace, se eu não conseguir chamar o Sérgio pelo aluno de Mirim, eu vou chamar pelo seu, tá? Para garantir a participação dele.
Vê aí, porque eu não estou conseguindo adicionar ele. Vou adicionar você, se prepara aí, tá? Umbanda Arte entrou. Vinícius, bem-vindo, meu querido. Feliz Páscoa, Juju, para você também. Beleza. Tá bom, gente. Vamos aproveitar então enquanto isso se resolve. Janaína, bem-vinda, minha querida. É, Pode ser, Grace, pode ser. Pode ser. Fábio Reis, você está conectado no Instagram pelo notebook? Porque você também está aqui para mim como não conectar. Não é possível participar. Me dá um retorno aí, pode ser isso. Grace, continuo não conseguindo chamar ele. Passa aí pro seu, tá bom? Terezinha, feliz Páscoa para você também, minha querida. Cláudia, bem-vinda. Tá sempre aí conosco nas nossas lives também. Ah, beleza, Grace. Eu estou conseguindo chamar você, mas não consigo chamar ele. Se ele puder deslogar do notebook completamente e ficar logado apenas pelo celular, talvez eu consiga. Oi, Beli, bem-vinda, minha querida. Salve. Nildinha, bem-vinda à nossa live. O Jefferson está dizendo que pelo notebook não tem como logar. Pois é, Jefferson, a gente está imaginando que seja isso mesmo. É, Assim que ele conectar pelo celular, eu adiciono ele aqui. Interessante, vivendo e aprendendo. Salve, Beli, salve a todos. Silêncio de Aruanda está pelo celular. Deixa eu ver aqui se você poderia ser chamado. Wagner, só um minuto. Agora eu consigo o Sérgio. Tá conectando, agora eu consegui chamar. Sérgio Navarro, Oi. cadê você, garoto? Chegou, né? Você sabe, Sérgio, eu acho que o fato de você estar conectado pelo notebook estava dando problema aí, viu? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está conseguindo nos ouvir bem? Jogou. Sim, tô ouvindo bem. Bacana. Senhoras e senhores, com vocês, senhor Sérgio Navarro, meu querido amigo, comandante. Só você não E tirava a toca. não é? É dia de Páscoa, jovem. Coelho sai da toca assim na marra. Tá pensando o quê? Não é? É, querido. Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer para vocês que hoje a gente está numa felicidade que não cabe dentro da gente. Primeira live que a gente está fazendo pelo CCD no Instagram e com a ilustríssima presença, primeira de muitas, do nosso querido Sérgio Navarro. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Márcio Migovski, sou comandante-chefe de terreiro do Cantinho de Cosme Damião, que é um terreiro de Umbanda que fica no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Colégio. E hoje, então, com essa novidade aqui pelo Instagram, logo na sequência de uma live tão emocionante que a gente fez ontem lá no Facebook, hoje aqui conversando um pouco com esse grande, grande amigo e pesquisador de Caboclo Mirim, Sérgio Navarro. Eu queria pedir para vocês, para quem não segue ainda o Instagram do CCD, que siga, porque a gente vai ter muitas novidades ao longo desses dias aí. Para quem não segue ainda, o Instagram do Sérgio Navarro é @alunodemirim, tudo junto, aluno de Mirim. Então, se for possível, por favor, sigam lá, deem uma forcinha nos dois Instagrams, que isso vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Se cair a live, gente, a gente vai voltar. Então, por favor, fiquem atentos aí, tá? Se travar, se cair, e se a gente extrapolar o tempo de 1 hora, que termina às 18h45, a gente abre uma live na sequência, só todo mundo conectar de novo e a gente segue o papo, tá bom? Por favor, utilizem o campo de perguntas aí para direcionar as perguntas para Sérgio Navarro, tá bom? Fábio, você está dizendo que Sérgio Navarro é uma referência. Para mim, ele também é. Eu falei sobre isso ontem na nossa live no Facebook, né? Exemplo de amigo, de pesquisador, de pessoa que é absolutamente desinteressada, materialmente falando sobre essas coisas. Então, sem bajulação, Sérgio sabe que não é bajulação, Claro, é só verdadeiro.
que foi, Sérgio? Só faltava a gente entrar numa live para ter mais relação, né? Não, não tem, não tem. Não, não vamos perder tempo, né? Mas eu acho que sentimentos podem ser expressados, né? Então, quando eu estou falando sobre isso, é realmente Você de sabe que eu verdade. não gosto muito, querido. Você sabe disso. Graças a Deus. Ô, Sérgio, a gente queria primeiro, então, pedir para você se apresentar aí um pouquinho. E aí a gente já tem algumas perguntas aqui que os nossos cantinheiros anteciparam para você para dar um pontapé inicial aí. Primeiro, é, como é que você chegou na Umbanda? Foi pelo amor ou foi pela dor? A gente sabe que você já falou um pouquinho sobre isso no primeiro livro, na contracapa dele. Mas para quem ainda não teve a oportunidade de ler, ou para quem não lembra, eu queria pedir então para que você resgatasse um pouquinho como é que você chegou na Umbanda, se foi por amor, se foi pela dor, se você já tinha família umbandista, o que que te levou especificamente à escola de Caboclo Mirim, né? Só para deixar claro para todo mundo que está participando, quando a gente fala de escola, a gente está dizendo sobre uma linha de Umbanda específica que Caboclo Mirim trouxe para a gente e que a gente segue essa linha de Umbanda. Então, Sérgio, por favor, a palavra está com você. Ô, meu irmão, obrigado. Você está me ouvindo bem? Tá, né? Tá ótimo, perfeito. Manda bala. Show de bola. Tá aqui, eu sou alto, né? Então arruma um degrauzinho para botar o celular e puxa uma luzinha para clarear a cara. Tô fazendo um rolê aqui para ver Salve a boa vontade. Gente, boa noite a todos vocês. Feliz Páscoa. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço o Márcio, os cantineiros, o Roger. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Sempre fui meio arredio de rede social, né? Fiz esse Instagram praticamente para poder compartilhar esse momento com o Márcio. O Márcio me tirou do sofá de casa, assim, repentinamente. Foi uns 2 dias atrás. Pescaria. Eu tava lá, eu tava na minha, quietinha, e fui, me pegou pela boca. E é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Eu, antes de mais nada, agradeço o carinho de vocês estarem aqui com a gente. Boa noite. Vou repetir o que eu falei. Eu tentei fazer a minha participação pelo laptop, né, pelo notebook, imaginando que a tela ia ser maior, as letrinhas iam ser maiores, só que... Sim? Melhorou? Entendeu? Então eu imaginei que eu ia conseguir até ler os comentários um pouquinho, porque as letrinhas no celular são tão pequenininhas que eu não sei se eu vou conseguir ler todos os comentários de vocês. Ô, Sérgio, deixa eu te combinar então. Não precisa se preocupar. Mergulha nas tuas palavras, vai falando. O que foi importante eu vou pontuando para você então. Pode ser? Muito obrigado, querido. Te agradeço. Fechado. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês, agradeço esse carinho. Quem me conhece sabe que eu não fujo da oportunidade de estar com gente querida, de compartilhar o que for possível. Eu acho que nós, umbandistas, a gente não foge da raia. A gente, quando é chamada, a gente chega junto. E eu, como vocês, estou aqui para ajudar. Aí o Márcio propôs esse bate-papo. Poxa, bom, fico feliz, espero que a gente acrescente. Bom, respondendo a sua pergunta, né? Eu sou um bandista, né? Desde, sei lá, acho que eu botei roupa branca com 8 anos de idade, se eu não me engano, entendeu? Bem novinho. Mas é sempre assim, seguindo minha mãe, né? Seguindo minha mãe, minha irmã, onde ia caçamba e a corda, entendeu? A gente, lá para os idos de 70, com uns 10 anos de idade, uns 77, 76, vamos lá por aí. Tá começando a acusar a idade aí, hein? Então, a gente começou a frequentar um terreiro de Umbanda. A minha primeira memória de terreiro de Umbanda é dessa época, entendeu? Eu bem pequenininho, um terreiro de Umbanda que eu costumo chamar de Umbanda mais popular, Umbanda como a gente conhece aí fora, e era lá em Bom Sucesso. Eu vou até dar alguns detalhes, porque vai que tem alguém que é filho do filho do filho de alguém de lá, de repente conhece essa história. Era o seu Hernani, o dirigente chamava-se Hernani, me lembrei isso hoje, né?
tentando puxar pela memória para poder falar aqui, era seu Hernani, trabalhava com o Caboclo Peri. Era um terreiro na casa dele, nos fundos da casa dele, em Bom Sucesso. A minha primeira memória de Umbanda, eu pequenininho, acompanhando minha mãe, e sem dúvida nenhuma que marca uma criança, porque é uma Umbanda cheia de cheiros, de mistérios, de coisas sobrenaturais, entendeu? Uma criança vê aquelas manifestações, posso dizer, até espetaculosas, entendeu? Um Exu segurando um caldeirão com as mãos, um quente, e lambendo ferida de pessoas, e eu me lembro que o dirigente trabalhava com seu marabô, vestido, né? E bebia horrores, bebia, sei lá, 4 garrafas, sei lá, de pinga, não sei lá quanto, assim, no gargalo. Terminava a sessão, ele era segurança, vigia noturno, né? Terminava a sessão, ele tomava banho, passava pela gente nos primeiros a ir embora, porque ele tinha que pegar um serviço, dando boa noite para todo mundo, andando nas próprias pernas, e a gente ficava assim, sabe? Muito, a minha memória de Umbanda na infância tem muito a ver com essa fase, essa coisa coisa assim, essa Umbanda de fenômeno, né? São recordações muito interessantes. Depois, por algum motivo, né, eu era criança, não sei, por algum motivo, a gente não frequentou mais. A gente, depois de alguns anos, deu alguma coisa errada lá, entendeu? Não sei dizer exatamente que ponto as coisas degringolaram lá. A gente, minha família, né, minha mãe saiu de lá, e a gente acabou, no início dos anos 80, indo parar na Tenamirim. Quem foi que levou vocês para lá, Sérgio? Você lembra? Minha mãe. Ela ouviu falar e foi? Não faço ideia quem é que indicou para ela. Minha mãe. Entendi. Minha mãe vai a gente atrás, e minha mãe... Você morava em que bairro nessa época? Eu morava na Tijuca, no Lago da Segunda-feira, se eu não me engano. Perto, né? Relativamente perto. E não trabalhava, um garoto. Mas, cara, eu vou te falar que, assim, depois daquela experiência, da primeira experiência, eu já me sentindo um homenzinho, eu não queria entrar, não. Sinceramente, a minha irmã entrou com a minha mãe, elas duas entraram logo no primeiro momento, eu fiquei na assistência, vendo aquele trabalho todo, mas assim, falei, não quero me comprometer, não quero essa faina para mim, não, entendeu? E fiquei na assistência um tempo, tal, mas quando é para ser, é inevitável. Aí eu fui por minha própria vontade, eu acho que eu fiz questão já tinha uns 15 anos de idade, um homenzinho, e eu queria entrar por minha vontade, não porque estava sendo, porque você ia tomar passe, recebia papelzinho, não sei, eu não sei se continua assim, mas no meu tempo você ia tomar passe, e depois do passe, se algum caboclo, um 5º grau, um abaré, zanzando pelo terreiro, visse que você tinha mediunidade, ou então o próprio passista encaminhava para um abaré que encaminhava para um Abaré Guaçu, e você ia parar lá no moço da mesinha e ganhava papelzinho. Na minha época também era assim. Agora, a Anne está aqui na live, acho que ela pode dizer. Eu acho que continua desse modelo até hoje lá, tá? Acho que é o mesmo processo. Muito legal. E assim, e como era muito grande, né, os passes eram com 150, 200 pessoas tomando passe. Aquelas fotos antigas, médio de banco, de tudo quanto é lado, trabalhando, médium dando passe, e médium abaré, os abarés passando para um lado para o outro, os abaré guaçus lá na cabeceira, mais ali na cabeceira. É um formigueiro que funcionava muito bem, entendeu? O Pedro, continua da mesma forma. O Pedro está dizendo que está igual, Obrigado, Pedro. Então a gente... o Mota aí. Boa noite, Mota. Salve, Mota. Então eu recebi o papelzinho várias vezes, entendeu? A gente, por exemplo, não lembrava da cara da gente. Sei, uma semana, passava uns 15 dias de novo. E entrei na Tenamirim, né, lá nos anos 80, fiquei lá, ainda era o Caboclo Mirim, seu Benjamin, já, claro,
com idade. Eu fiquei na Tenda Mirim de roupa branca, acho que ainda com o seu Benjamin, uns 5 anos, 6 anos, 7. Fiquei uns anos ainda com o Caboclo Mirim, o Benjamin conduzindo a sessão. Para ele não conduzir uma sessão era muito difícil. A saúde dele realmente não devia estar muito boa, porque ele dava horário, ele aparecia e era impressionante, entendeu? Aquele senhor incorporado, a memória que eu tenho era realmente de um vigor, de um controle de tudo que está acontecendo, entendeu? A memória que eu tenho são as melhores. Eu nunca não me lembro de ver um senhor acabado sendo amparado por ninguém. Não. A memória que eu tenho é de um senhor incorporado, continuando com um vigor, com uma disposição ali dentro. E só no finzinho que ele até desincorporava, o corpo muito frágil, ele saía antes incorporado, desincorporava já com os cambonos na salinha dele, lá da diretoria, entendeu? Até porque imagino que já estava muito, já um senhor de 80 e tantos anos, então é compreensível, mas eu pegava, os meus olhos podiam ver, um Caboclo Mirim muito bacana ali ainda na incorporação. No Reflexões, Sérgio, você fala que você efetivamente colocou roupa lá, parece que foi com 15 anos, salvo engano, não é isso? Isso. E como é que foi o teu desenvolvimento lá, Sérgio? Essa foi uma curiosidade que apareceu dos cantinheiros também. Como é que foi esse processo de desenvolver lá? Só deixando claro, assim, para nós, a gente se desenvolve o tempo inteiro até o dia que a gente morre, né? Então, mas como foi esse principal início, aquela coisa mais do turbilhão, se teve algum momento de desânimo, se não teve, como é que foi isso? Olha, gente, como disse na nossa live teste, a gente é gente, né? A gente passa por muitas experiências que todos passam. Eu ouvi depois na Umbanda, eu vi muito essa frase em que se entra na Umbanda pelo amor ou pela dor. Bom, pela dor eu não entrei. Entrei, um jovem, né, de 15 anos, entrei porque eu quis. Não estava tomando surra de santo, estava na minha, estava de boa. Entrei porque eu quis. Agora, depois que eu entrei, bem que o Mirim fala, né, que tem a empolgação, né, e depois tem o desânimo, né, batata. Depois que eu entrei, aí aquela coisa do compromisso de toda a gente ir às quartas-feiras, né, na sessão, lá na tenda tinha sessão de desenvolvimento às segundas, tinha a sessão às quartas-feiras de passe e banco, tinha às quintas-feiras sessão que eu chamo de BOP, era o BOP sessão da de tenda, radiação, né? mas era a tropa de elite, né, ali. E aquelas quintas-feiras. E às sextas-feiras uma repetição da quarta-feira, sessão de passe e banco. Eu no início, né, era na média de desenvolvimento, e entendi na segundas-feiras, tudo bem e tal. Depois passei para o banco. No início, acho que você é mais desenvolvimento, tudo é novidade, o caboclo chegando, você, né, tremilicando. Eu, quando fui para a Tenda Mirim, eu não incorporava nada. Lá naquele terreirinho que eu comentei lá, quando eu comecei, foi a primeira vez que eu rodei, que eu senti a presença da energia, e que eu nunca esqueci a corimba, inclusive. Essas coisas marcam a gente, né? A primeira vez que eu senti uma presença espiritual, eu sempre fui grandinho, gordinho, um monte de cambono fazendo o cara capotava para um lado, o cara capotava para o outro, e eu me lembro que a corimba, lá naquele terreirinho, era aquela corimba que se canta na Tenda Mirim para Pai Roberto, mas lá era para Xangô. Estava dormindo sobre a pedra quando o Nazareno me chamou. Lá cantava o Nazareno me chamou, de Xangô. E a corimba com essa frase. E aquela foi a primeira vez que eu senti Xangô, a primeira coisa que eu senti na vida. Mas não passou dessa tontura, de perder um pouco o sentido, e capota para um lado, capota para o outro, não passou muito disso. Fui para a tenda, lá na tenda, né, recebi o papelzinho, comecei a trabalhar no desenvolvimento nas segundas-feiras, e não demorou muito, eu estava no banco de segunda-feira. Que era o banco do desenvolvimento, né? Isso, um banco preparatório para quem já está começando a ter alguma condição,
para preparar para o banco mesmo de quarta-feira. Nessa época, Sérgio, lá na segunda-feira, que era desenvolvimento, não tinha abertura para assistência entrar, não? Não, Era só para não. os médios. Sessão fechada, só para os médios. Aham. Só pros médios. Era tipo uma mini gira. Tá, é por isso até o banco ali para você treinar um pouco, talvez antes, né? Inclusive você não vai pegar, no que eu entendi, você não vai pegar carga, barra pesada, carga de quem Aham. sabe lá chegando na rua. É quem já Só está ali dentro de casa, né? quem está dentro de casa. Entendeu? Aham. Então, é um banco mais leve do que o banco de quarta, que por sua vez é um banco muito mais leve do que o banco de quinta-feira. Sem dúvida. Entendeu? Naquele tempo. Então, é uma graduação, você vai ficando tarimbado aos Uhum. pouquinhos. Uhum. Aí, depois que você entra no banco, o banco de quarta-feira, você vira médio de banco. Só Beleza. para deixar claro, Sérgio, para quem não conhece ainda a nossa escola de Por Umbanda, o favor. trabalho de banco é o trabalho de descarrego, basicamente, né? Um trabalho de desobsessão, vamos dizer assim, mas na forma que Caboclo Mirim ensinou a gente a fazer. Muito grosseiramente falando, né? Só para dar para entender. Quando você vira médio de banco, o trabalho é rotineiro. Aí que você começa a ser treinado na disciplina. É toda a sessão a mesma coisa. Você, vamos dizer assim, né, grosso modo falando, você chega, você troca sua roupa, você desce para o terreiro, você senta no banco, você estribucha, você recebe seu caboclinho, que dá um passe, Uhum. termina, vai para o vestiário, acabou. Entendeu? É muito, vamos dizer assim, é muito você e Deus. Tanto que eu fiquei anos no banco, eu acho que nem sabia meu nome. A Tena Mirim é tão grande, a matriz da Tena Mirim é tão grande, tinha tanto médium, que eu era, no máximo, o irmão da Sandra, minha irmã. Porque a Sandra era mais popular, foi passando os anos, veio o Benzinho, era uma criança, o Marcelo Varanda era uma criança, a gente cresceu ali. Eu tinha 15 anos, eles tinham talvez um pouco menos, mas minha irmã era mais nova que eu, então ela se deu logo com eles, com uma turminha, e ela ficou muito popular. Logo aí, obviamente, a direção da tenda conhecia ela. Ô Sérgio, só para dar E, uma noção para quem não conheceu a tenda, você acha que mais ou menos quantas pessoas eram médios da matriz da tenda Espírita Mirim da tua época? cara, rapaz, eu Chute, assim, estou por trazendo. alto, ordem de grandeza. Cara, brincando, se cada banco, você tinha em cada banco uns 20, mais 20, 80. Cara, eu acho que por sessão de caridade você deveria ter uns 100, uns 80, 100 médios por sessão. Aham. Entendeu? Porque era o nome daqueles, tinha uns 20 médios, 10, 20, 40. Cara, de 50 a 70, talvez eu esteja exagerando, vamos botar uma média de 70 médios por sessão. Aham. Mais até, talvez, né? Naquela E época. só que médios que às quartas-feiras, exatamente uma coisa inteligente de fazer é otimizar o espaço. Se você tem tanto médium assim, você tinha um time de quarta-feira, um time de sexta-feira, um time mais voltado para o desenvolvimento da segunda, um time mais voltado. Não que o médium não pudesse ir nos outros dias, mas a casa contava com você naquele dia. Vamos dizer assim, um dia oficial, de presença seu. Nos demais dias, seja bem-vindo. Sempre tem espaço para mais um. Aham. Então, você otimiza o espaço. Então eu entrava muito. Foi bom você chamar a atenção, porque fica, pô, mas ninguém sabia o nome do cara. Mas é porque é muita gente mesmo. Então eu É. chegava, ia pro vestiário, subia pro vestiário, trocava de roupa, sentava no banco, começava a sessão e tal. É uma viagem muito íntima, muito pessoal. Não tem muito paparico, não. Nunca teve muito paparico, não. Nessa brincadeira, eu vou dizer a você que teve algum momento que eu comecei a ir meio amarrado, né? Sei lá, eu tenho uns 16 anos, adolescente, 16 ou 17, sabe? Tem que deixar O pessoal Vou quase dizer te você, recebia no banco, né, Sérgio? dizer, tinha que desamarrar a cara primeiro. Primeiro que achava no banco era a cara feia, tinha que sair na minha cara. Depois eu dava espaço para o resto. Era muito, no início, era muito assim. Eu teve uma fase, eu não sei por quanto tempo, que eu ia, porque minha mãe e minha irmã iam e eu era obrigado, você não vai ficar sozinho em casa. E eu tinha de ir.
Então, nem tudo. Eu fui tocado pela Umbanda. Não, gente, teve uma fase de que a Tem, gente tem vai desânimo. porque mas é bonita a disciplina aí, eu costumo dizer, é bacana quando a gente entende nosso papel, e isso veio mais adiante, você entende o seu papel, o quanto aquilo é importante, o quanto a sua presença não passa em branco, nem para a espiritualidade, nem para os dirigentes. E aí eu fui, né? Um médio de banco, tornei um médio de banco confiável, tornei um médio de banco firme no trabalho, vamos dizer assim, você passa a trabalhar na ponta do banco, você passa a, seus dirigentes passam até a levar, às vezes, um consulente ali perto de você para te ajudar. Você se torna uma peça mais importante, você percebe isso. Uma peça mais importante ali no trabalho da tenda. Então, eu acho que quando você começa a entender que você não está ali para passeio, que tem uma missão, e que você está, eu acho que as coisas começam a mudar. Eu acho que o médio começa, e a gente começa talvez a tirar um pouco o foco do eu não estou com saco, para alguém precisa de mim. Então a gente começa a entrar numa certa seriedade da coisa. A Aham. coisa não passeio para ver os amigos. Né? Você tem e você volta para casa com uma sensação de dever cumprido que até hoje é maravilhosa. Né? Isso eu acho que todos nós temos, quando o trabalho flui bem, todos nós voltamos para casa com uma sensação de dever cumprido, que é muito legal. Enfim, O, não o- vou ficar no detalhe aqui da minha vida na tenda Mirim, mas, assim, eu passei para banco, passei para terreiro, depois para trabalhei muito naquela sessão de quinta-feira, na sessão do BOP, foi um grande aprendizado, entendeu? A dona Aurélia, que comandava, a segunda esposa do Mirinzinho, nessa época, eu acho que nessa época já o seu Benjamin já tinha feito a passagem, entendeu? Então já era o Mirinzinho comandando, eu peguei a transição, para vocês terem noção, uma coisa que eu lembrei, não tinha rede social na época, gente, não tinha nem telefone celular na época, tinha só telefone fixo lá no e cantinho de casa, raras vezes, né? Não não era era para todo qualquer. mundo. Exatamente. Não havia essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. Cara, o seu Benjamin faleceu, por acaso, a gente não foi à tenda na semana anterior, ele não comandou. Nós perguntamos do seu Benjamin, está adoentado, teve um problema tal, acho que está internado, puxa, vamos fazer uma oração por ele e tal. Fui para casa. Na semana seguinte, nós não fomos, a minha família não foi. Por algum motivo, a gente não foi à tenda. Na outra semana, eu perguntei do seu Benjamin como é que ele está. Morreu. Quer dizer, você acha que teve rede social, grupo de zap, todo mundo sabe? Não. Quem era mais próximo, que tinha os contatos talvez dos dirigentes, e numa estrutura daquela, quem sou eu, não médio de terreiro? Eu acho que devia ser médio de terreiro na época, não lembro. Eu era médio de terreiro. Gente, na tenda não tem como ligar para todo mundo. Quer dizer, a notícia foi um ligando para o outro, mas chega a um certo ponto que para ali, não vai até muito distante do núcleo central da administração da tenda, vamos dizer assim. Uhum. Então, cara, quando vi, o Benjamin faleceu. Belo dia ele não estava mais lá. E eu vi aquela transição, no primeiro momento, todos aqueles comandantes de filiais ao lado do seu menininho, sabe, acreditando na continuidade, num trabalho bacana, e como me cabia, né? Eu sou um humilde médio de banco, de terreiro, as coisas estão acontecendo em algum lugar na administração e não nos cabe isso. Seguimos nossa vida ali, fiquei muitos anos, trabalhei, Dona Aurélia gostava muito de mim, eu fui depois trabalhar na sessão de quinta-feira com a Dona Aurélia, ela comandava pelo seu Sete Penas Douradas com a Dona Aurélia, na verdade, ali era o caboclo Rompe Ondas, eu acho que ela trabalhava na quinta-feira, não era com Sete Penas Douradas. E a Dona Jandira era a curimbeira dessa sessão. Vocês têm noção que tudo era top. A curimbeira era simplesmente a Dona Jandira, nos vocais. Essa sessão vale umas lembranças mais lá. Em outra ocasião, a gente bate um papo sobre essa sessão de quinta-feira lá, que eu tenho altas recordações, muito bacana. E a gente ficou lá na tenda, enfim, né? Foi um período de muitas turbulências, vamos dizer assim, né? Para quem
veja bem, para quem está lá no meu papel, médio de terreiro, médio de banco, médio de terreiro, talvez até um quarto grau, chega para fazer caridade, chega para trabalhar, você não se liga. Só que as coisas estão acontecendo, toda uma transição, uma nova visão ali de nova, uma nova maneira de conduzir as coisas e algumas coisas foram acontecendo, algumas mudanças, alguns dirigentes foram se afastando, enfim. Fiquei ali na tenda muitos anos, sob o comando do seu Curumataí. Foi quem mais me desenvolveu, posso dizer. Eu passei muito mais tempo sob o comando do seu Curumataí do que com o Caboclo Mirim. E ficamos lá até 99, se eu não me engano, até o final dos anos 90. Ficamos por lá até que a gente, inclusive, veio morar no interior do estado. Eu estive um tempo numa filial, depois vivemos no interior do estado. A gente acabou, nessa brincadeira, acabamos cortando o vínculo e seguindo nosso caminho. Ô Sérgio, você lembra se na tua época de transição de médium de terreiro para subchefe você teve muito sacode? Que seria aí dentro da nossa escola de Umbanda, aquele primeiro grau que você começa a fazer uma transição para uma linha sacerdotal? Tive. Como é que foi isso? Como é que foi essa transição para você? Naquele momento eu não percebi, porque eu era muito jovem. Então eu não vou dizer que influenciou na minha vida material, ou então que eu tive perdas. Eu sei bem o que você está falando, isso é fato. Quando você chega perto do grau, quarto grau, primeiro grau de segurança, você realmente é testado em muita coisa, entendeu? É verdade isso. Isso também dá um papo legal mais para frente. Naquele momento, eu sinceramente não percebi, porque eu tinha pouca coisa, vamos dizer assim, para me botar de joelho, né? Então, mas quando eu era quarto grau, foi um momento que a minha mãe e a minha irmã saíram da tenda. Tiveram uma desavença com o seu Mirim, com a Dona Aurélia, ficaram magoados, e naquele momento, eu não saí com elas. Eu estava tão vidrado, eu fui colocado num momento ali que eu tinha de escolher entre a família e a tenda. A própria mãe, lágrimas, saiu da tenda, embora ao final de uma sessão com lágrimas no rosto, se sentiu ofendida, magoada, eles foram duros com ela, e a minha mãe decidiu sair da tenda e eu não saí, e minha mãe não me perdoou por isso. Dentro de casa, minha vida ficou um inferno. Minha mãe é uma escorpiana arretada e ela não me perdoou. É mesmo, entendeu? Eu sou casado com outra. Pobre Sérgio. A gente caça. A gente caça essa. E foi um ano, assim, que eu tive de aguentar muita pancada dentro de casa, porque ela disse que eu não era mais filho dela. Eu era filho de Minizinho. Ela jogava isso na minha cara o tempo todo. Eu passei anos. Você é filho de Minizinho, você não é meu filho. Ela levou para o lado pessoal, tipo, você escolheu ele, a mim. Eu não me orgulho disso, entendeu? Eu posso falar. Não é legal. Mas se agora você falou, é a primeira vez que eu conecto essas duas coisas. Engraçado, Márcio. Eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou agora, do quarto grau, da prova de quarto grau. Eu nunca tinha juntado isso. Aqui agora, ao vivo, abrindo meu coração com vocês, é que eu conectei as duas informações. Isso que eu vivi dentro de casa com eu ser quarto grau. Foi muito difícil. Por anos e anos, eu fiquei até o quinto grau na Tenamirim e minha mãe nunca me perdoou. Até eu ser da Tenamirim, ela me achou um traidor. Eu acho que tem muitos testes que a gente passa, e eu costumo sempre falar isso com os nossos médiums lá do cantinho, que muitos testes a gente passa por pessoas que têm apelo emocional muito forte pela gente. Não é o cara do ponto de ônibus que estava lá e que passou com o carro e te deu um banho que vai te deixar para baixo, triste e tudo mais. É um pai, uma mãe, um irmão, uma mulher, um marido, seja o que for. É alguém que tem um apelo emocional maior sobre a gente, porque
é isso que abala, na verdade, a nossa estrutura emocional e que, por consequência, atrapalha o nosso andamento, né? No trabalho, no nosso desenvolvimento moral e espiritual, é a coisa da lapidação. E lapidar dói, precisa doer um pouco para lapidar, talvez, né? Então, com certeza você hoje é um outro cara diferente de que você era antes de passar por esse desafio lá com a tua mãe, né? Com certeza. Legal. Ô Sérgio, como é que foi dentro dessa história tua, dentro da Tenda Mirim, na escola de Caboclo Mirim, o start para você querer pesquisar mais sobre Benjamin, Caboclo Mirim enfim, escrever os dois livros que você já escreveu até hoje? Não, meu velho. Eu também só pensei nisso hoje. Né? Eu estava tomando um banho, estava pensando que achei que você ia perguntar isso, não foi ensaiado, mas eu imaginei, ele vai me perguntar isso. Cara, com o meu primeiro computador, eu saí da tenda, né? No final dos anos, quase nos anos 2000, final dos anos 90. Ô Sérgio, desculpa, Ah, tem um comentário aqui. vai. Que alguns conhecidos nossos, se eu não me engano, foi um médium lá do CCD que falou que já via suas publicações na época do Orkut. Eu também via suas publicações na época do Orkut, mas eu ainda não te conhecia pessoalmente. A gente já se conhece há muitos anos, mas eu não me lembro exatamente o marco que foi quando eu te conheci. Mas eu lembro dessas suas publicações lá no Orkut, e a Sandra era muito ativa também, enfim. É isso que eu me lembrei hoje. Ali que Eu tava, começou isso? foi. Meu primeiro computador era um branquinho, computador branquinho, foi nos anos 2000, 2001, alguma coisa assim. E eu comecei, naquela época começou essa coisa de internet, discada, eu esperava de madrugada para Aham. usar, aquele pão, 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 entendeu? Eu tinha que esperar aquele troço, entendeu? Esperar depois das 10 horas da noite, porque aí você podia ficar de forma ilimitada, não tinha Depois eu pulso. vou chamar a Anne na live aqui, porque ela é boa sonoplasta, ela vai fazer o som direitinho aí pra gente. Não, tá. Olha, eu sou grupo de risco. Se for parar e pensar disso aí, eu sou grupo de risco, cara, do coronavírus, cara, porque eu lembro dessas coisas. Vocês, a garotada não sabe o que é conexão de escada, não tem noção que inferno Não que é sabe nem o que isso. é. Não. Sabe, o telefone comum, entendeu? Não tinha, era um inferno. Enfim, tinha Orkut e aí você começa a conhecer a internet fez isso com a sociedade, com todos nós, com diversos aspectos da sociedade. A gente começou a ter acesso a universos, a mundos que a gente não conhecia. A gente começou a ver um acesso a um conhecimento que a gente não tinha, acesso a terreiros, então tinham páginas ou dirigentes, opiniões. A gente, na Tenda Mirim, você tem uma noção, um flashback, você tem uma noção, eu me lembro que uma vez a minha mãe perguntou na Tenda Mirim, um outro parênteses sobre a minha mãe, né? Minha mãe é muito, muito inteligente, é uma pessoa com 3 diplomas de nível superior, e eu tinha em casa, graças à minha mãe, ela gostava de ler, eu tinha em casa livro de Rosa Cruz, teosofia, eu li filosofia, eu li Blavatsky, entendeu? Doutrina Secreta, sei lá, devia ter 15 anos, 16 anos. Foi a primeira vez que comecei a ler, depois reli, mas eu tinha acesso a essa informação graças à minha mãe. E como uma pessoa que gostava de ler, ela chegou na tenda e comprou aquele Umbanda de Todos Nós, Aham. da W. Da da Mata Mata e e Silva. Silva. E ela foi perguntar, impondo ainda no tempo do Caboclo Mirim, seu Benjamin. Eu acho até que foi o seu Benjamin que respondeu para ela. Ah, eu comprei um livro, estou querendo conhecer mais de Umbanda. Comprei esse livro aqui. Joga isso fora. Aqui não tem nada disso. Palavras da direção da Tana Mirim. Isso só vai confundir mais sua cabeça. Ela tinha a vida de um bandista naqueles tempos. A gente mal tinha livro. Quando achava um livro, ele era incompatível com a tela que você está frequentando. Ou então os livros eram vagabundos, era livro de 1000 pontos de escada de Umbanda, 1000 pontos cantados, não sei o quê. Eram uns livretos vagabundos que não acrescentavam nada. Era difícil para um bandista, pelo menos nos anos 80, encontrar alguma coisa de útil para entender Umbanda. Aham. Lá nos anos 2000, nós já tinha internet. O mundo começa a se abrir para você de informações, de interação. Aí tinha o Orkut. No Orkut eu conheci meu compadre, meu amigão, meu parceiro, Mota,
entendeu? Foi através do Orkut que eu conheci esse cara especial. E no Orkut, nesta mesma época, você vendo todo esse movimento bandista, eu comecei a tomar contato com duas raízes de Umbanda que começaram a florescer, a crescer, tomar corpo no final dos anos 90 e nos anos 2000 estavam se degladiando, que era a raiz de Rivas Neto, Marques Silva, o seguidor, né, o sucessor de Marta e Silva, naquela esotérica de Marta e Silva, e Rubens Saraceni. Rivas Neto acho que achou que ia ser hegemônico, mas veio chegando Rubens Saraceni. E, naquela época, os dois se matavam na internet. Era até ação judicial, era uma coisa de louco. Quem viveu aqueles tempos vai lembrar. Uma baixaria. Era ofensas pessoais em rede social, em Orkut. Era um horror. Os dois grupos se batiam. Eu, naquele tempo, numa livraria, buscando o que ler, me deparei com um livro de Rubens Saraceni, que estava ficando muito popular, chamado Os Decanos da Umbanda. Eu peguei esse livrinho, flapt, 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 flapt. Cadê Benjamin Figueiredo? Não tinha Benjamin Figueiredo. Os decanos da Umbanda eram todos de São Paulo. Era o mundo do Rubens Saraceni. Com todo respeito, os umbandistas de São Paulo. Mas você não citar entre os decanos da Umbanda Benjamin Figueiredo, eu achei assim um absurdo. Não tinha... São Paulo não conhecia Benjamin Figueiredo. São Paulo não tinha ideia do que era o universo da Umbanda do Caboclo Mirim. Não tinha ideia. É porque quando o primado meio que se desfez aqui também, na verdade, ele que se fortaleceu lá. Não foi a tenda Espírita Mirim, não foi o nome de Benjamin, né? Não, ficou o primado, que depois virou primado de São Paulo. Era primado do Brasil. Delegacia. Primado do Brasil. Bom, primado do Brasil. Não, teve mesmo. Teve o primado de Umbanda, Delegacia de São Paulo, e depois tinha o primado de Umbanda, Delegacia de São Paulo. Depois, os dois precisaram romper, o primado de Umbanda, Delegacia de São Paulo, virou o primado do Brasil. Não podia usar o mesmo nome. Mas o primado do Brasil, de São Paulo, nada mais é do que a antiga Delegacia do Primado de Umbanda de São Paulo. Em São Paulo. Mas tinha vínculo com a do Rio. Isso é outra história. Então, naquele tempo, eu fiquei indignado. Quando eu vi que os decanos não... Mas eu fiquei indignado. Eu sou... Você me sabe, né? Eu não sou nenhum guru, não sou um cara assim... Zen... Eu, quando fico mordido, eu sou um ariano roxo, eu tenho sangue na veia, eu tenho que trabalhar muito a minha parte de espírito para não entrar em treta, porque quando eu acredito numa coisa, eu sou um apaixonado por tudo que eu faço, eu tenho paixão. Pô, naquela época a Umbanda já era uma paixão para mim. Eu fiquei de tal maneira mordido que eu fiz um texto e botei no Orkut na época, eu até estava procurando aqui, eu anotei isso em algum lugar, lá em 2005, 2006. Chama-se Caboclo Mirim, um digno lugar na história. Esse texto foi uma explosão, né? Rodou. Eu não sabia da repercussão que aquilo ia causar, mas aquilo foi um desabafo, foi um manifesto, um desabafo meu, foi o meu primeiro texto que eu fiz, e como tinha Orkut, publiquei no Orkut, tal, e eu queria fazer chegar em São Paulo. Meu alvo era São Paulo. Mandei o Alexandre Comino, parça também, gosto muito do Alexandre Comino, mandei para ele. Ele tinha um jornal de Umbanda Sagrada. Mandei para ele, ele publicou o texto, aí o texto ganhou mais repercussão, e o texto está aí na internet até hoje, foi o meu primeiro desabafo, lá nos anos 2005, 2006. Depois desse texto, no período, veio a Luz de Aruanda, de 2005, né? 2005. Isso. A Luz de Aruanda é de 2005. Eu, na minha vida pessoal, voltei a estar à frente, voltei não, né? Fui alçado a dirigente de um grupo, muito a contragosto, né? Eu já sabia que ser CCT, como você sempre lembra, era uma chapa quente enorme, tentei escapar dessa 2 vezes, já tentei dizer... Enfim, começou a Luz de Aruanda,
todo aquilo que te mobiliza, tá à frente de um grupo. E a vida seguiu. Comecei no Gerando em 2005, aí eu conheci o Mota, quando a Luz Geranda começou, eu conheci o Mota, estava no Orkut, conheci o Mota, conheci o Primário de Umbanda. Alguns anos depois, eu acho que em 2010, alguma coisa, 2008, 2009, fui consagrado comandante-chefe de terreiro no Primário de Umbanda, fui recebido com muito carinho lá, pelo Primar Ricardo, pela Darlene, conheci pessoas também, até hoje, pessoas muito bacanas lá no Primário de Umbanda, tenho também as melhores recordações de lá. É o Márcio. Eu acho que o Márcio conheci no Primário de Umbanda, quando você estava lá. Eu acho que foi ali que eu te conheci. Pessoalmente, eu acho que foi, mas a gente já se falava. Já. E aí, depois, a pessoa curiosa, a pessoa mordida, estava aqui, continuava em mim. Eu queria respostas e nada acontecia. Eu continuava vendo Rubens Saraceni soltando livro todo dia, Alexandre Comino batendo nos jornais todo dia, Rivas Neto com universidade, faculdade, e nada. Isso foi até, deixa eu ver qual é a data aqui, até 2008. Eu esperei até 2008. Em 2008, eu estou vendo todo mundo, a Umbanda, seguindo o seu caminho. Só um parênteses, assim. Pode ser que a live caia por causa do tempo. Se ela cair, pessoal, a gente vai voltar numa nova, tá? Então, por favor, fiquem atentos aí. A gente vai tocando, mas se cair, a gente volta na próxima. Estou aqui. Então, em 2008, eu mordido, que nada tinha acontecido desde o meu primeiro texto, Um Digno Lugar na Umbanda, em 2008 eu escrevi O Legado de Benjamin Figueiredo, O Legado de Caboclo Mirim. O Legado de Benjamin Figueiredo. Escrevi um novo texto, com uma síntese do que veio a ser o livro. Na verdade, ali nasceu o escritor. O texto, eu fiz todo um trabalho de pesquisa, já que ninguém falava, me irritei, ninguém falava de Caboclo Mirim, ninguém falava de Benjamin Figueiredo, eu achei assim, caraca, vai ser eu mesmo, né? Porque no primeiro texto eu convocava senhores pesquisadores, lá naquele Digno Lugar da História, eu terminava o texto convocando senhores pesquisadores isentos, venham conhecer o que foi essa Umbanda. Passou 3 anos e eu não vi nada. Não saiu nada de lugar nenhum. Aí em 2008, eu mordido, vendo que as coisas continuavam, eu escrevi o segundo texto e eu acho que ali nasceu o escritor. Eu fiz um texto bacana, O Legado de Benjamin Figueiredo, onde eu contei um pouco a história dessa pessoa fenomenal, de um ser especial, né, que, como você comentou na sua live, sacrificou muita coisa para construir uma obra, entregou sua vida realmente por uma causa, a um preço certamente muito caro para muita gente, a própria família, a vida pessoal. Nós, no nosso pequeno universo de tenda, a gente abre mão de tanta coisa, imagina o homem para chegar a construir. Não dá nem para imaginar, Sérgio. Deve ter sido muito, muito, muito trabalho, de manhã até de noite, trabalhando em função daquilo, sabe? Não só fisicamente, espiritualmente também, porque tantas filiais foram criadas a partir daquela matriz, a partir do trabalho dele. E se a gente, para manter um grupo alinhado, uma cantinheira hoje ainda estava falando sobre isso comigo, não tinha facilidade de tecnologia para você garantir alinhamento de todo mundo num grupo de WhatsApp, né? Não fazia teleconferência pelo Zoom para alinhar o que o seu Mirim tinha falado para as filiais. Então, assim, o desafio de Benjamin ter conseguido manter tanta gente alinhada naquela época, e ainda hoje os ensinamentos se perpetuam, né? Então, assim, realmente deve ter sido um esforço fenomenal, né? Eu até... a gente até aproveitar esse parênteses para dizer o seguinte, pessoal, a gente tem muito assunto, tem muita coisa que a gente pode botar uma lente especial, um foco especial e desenvolver mais. Esse assunto, por exemplo, da formação da Tenda Mirim, da vida do seu Benjamin, tem muita coisa que a gente pode falar da nossa escola, de ritual, Cara, o Márcio sabe, se deixar, a gente tem muito assunto. Hoje é um bate-papo. E uma primeira... A gente está pegando jeito. Eu estou pegando jeito, pelo menos. Inclusive, eu quero aproveitar a Páscoa, né?